alegria muito grande. Como a Priscila disse, né? Para ela foi uma convidada de última hora, mas já estava escrito no céu, nessa noite, o que o Senhor vai fazer. Amém. E o Senhor, Ele falou comigo que é uma noite de milagres. Aleluia. E se você veio aqui para receber um milagre, fica atento, porque hoje você vai sair daqui com Ele. Porque, irmãos, eu sempre falo isso. É impossível chegar onde Jesus está e algo não mudar em nossas vidas. Amém, Senhor. Porque se nós tocar em Jesus nessa noite, nós sairemos daqui com o nosso milagre. A palavra que Deus me deu nessa noite é a oração que gera milagre. E nós vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 11. Vou deixar as irmãs assentadas mesmo com missão e nós vamos fazer a leitura. 1 Samuel 1, no capítulo 1, a partir do versículo 2 ao 11. Vou esperar as irmãs encontrarem para a gente fazer a leitura. Amém, irmãs? Amém. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, para que vocês lembrem dessa passagem. O Senhor a tivesse deixado estéril, então ela não nasceu estéril. Quem encerrou a madre dela foi o Senhor. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhes derem um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor me disse que essa noite será uma noite de milagres. Amém. Então, Deus, nessa hora eu quero clamar ao Senhor para repreender qualquer coisa que tenta impedir que o teu milagre aconteça nessa noite. Deus, cerca este lugar com os teus anjos. Deus, limpa este lugar para que essa palavra venha cair numa terra tão fértil, que ela venha produzir, Deus, a 30, 60 e 100 por 1, e que possamos sair daqui, Deus, não da forma que entramos, mas que nós possamos sair daqui hoje gerando o nosso milagre. Aleluia. E voltaremos aqui, Deus, para contar e testemunhar do que o Senhor fará em nós através dessa noite. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra o Senhor já tinha me dado no convite que a Priscila me tinha feito há um tempo atrás. E depois desse dia, ela já me fizeram outros convites, mas essa palavra o Senhor preservou para ser falada aqui nessa noite. E a história de Ana, irmã, Ana é falada assim muito pouco na Bíblia, mas ela é uma mulher
de Deus que muito vai nos ensinar aqui nessa noite. Por quê? O Senhor falou comigo que o que muda nossas vidas é o poder da oração. Ana era casada com Eucana, ela era sua primeira mulher. E Eucana amava Ana. Só que Ana, Deus tinha encerrado a madre dela, ela estava estéril e não podia dar filhos. Então, naquela época, era permitido o homem casar novamente para que a outra mulher pudesse dar filho e deixar descendentes. Então, Eucana casa com Penina. Só que Penina, ela ficava o tempo todo humilhando Ana, porque Penina também sabia o quanto Eucana amava Ana. E Eucana, todos os anos, ele ensinou a oferecer sacrifício a Deus. E Ana era uma mulher que ela já começa a nos ensinar no momento que Penina começa a provocar a vida dela. Ela podia debater com Penina, ela podia revidar, ela podia brigar com Penina, mas ela tinha uma decisão no coração dela: eu vou falar para quem pode resolver o meu problema. Eu brigar com Penina, eu humilhar Penina, não vai mudar a minha condição de estéril. Mas se eu me prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, Ele muda decreto, Ele muda história e Ele opera milagre. Então, irmãos, se você nessa noite tem passado por humilhação, por afronta, não sei a situação que você chegou aqui hoje, não discuta, não perca tempo, vai para o lugar onde você vai gerar o seu milagre, que é no secreto com o Senhor. E aí, Ana, todo dia ela orava e ela falava com o Senhor. Só que eu entendo, irmãos, que no primeiro momento, Ana, ela queria muito um filho, mas ela queria muito para mostrar para Penina que ela também gerava. Só que essa não era a intenção do coração de Deus para Ana. Deus, ele tinha um propósito muito maior, porque naquela época, irmãos, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, que é o Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes daquela época, só que eles estavam corrompendo a casa do Senhor, eles estavam em pecado. O povo de Israel estava sofrendo muito na mão do povo filisteu, e o povo estava caminhando sem direção. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês nessa noite: Deus, Ele não faz a gente nascer e depois cria um propósito. Não. Deus, Ele tem um propósito, então Ele cria você para viver esse propósito. Isso é muito sério, irmãos. Então, o que acontece? Quando Deus olhava para aquela situação ali de Israel, o povo caminhando cada dia, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, os filhos do sacerdote ali já estavam corrompendo a casa do Senhor. Deus, Ele tem um propósito. Ele precisava trazer ao mundo uma pessoa que fosse conduzir aquele povo. E sabe por quê, irmãos, Deus encerrou a madre de Ana? Porque se Ana não tivesse tido a madre encerrada, ela teria filhos, mas ela teria qualquer filhos. E Deus não tinha para ela qualquer filhos. Deus tinha um filho que ia ser sacerdote, juiz e profeta daquela época. Samuel foi um dos homens mais notáveis que tem na palavra do Senhor. Ele foi muito importante daquela época. Por quê? Porque ele nasceu debaixo de um propósito. Então, o que acontece? Ana, enquanto ela orava e pedia o desejo do coração dela, nada acontecia. Nada acontecia. Todos os anos eles iam em Siló, eles faziam ali os sacrifícios ao Senhor. Ana chorava diante do Senhor e ela voltava. Mas teve um ano, irmãos, que Ana, ela começou a buscar tanto a Deus, ela começou a orar tanto, que quando a gente começa a orar e a buscar o Senhor, a oração, a primeira coisa que ela vai fazer, não vai trazer o seu milagre, é mudar você. Quando você começa a orar, Deus, Ele faz você começar a sonhar os sonhos dEle e não mais o seu. Sabe por quê, irmãos? Porque a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. A oração primeiro, ela vai mudar você, porque você não pode estar de qualquer maneira para receber o que Deus vai te dar. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, irmã, não vai ser bênção somente para a sua casa, vai mudar a vida de pessoas. Aleluia. Então Ana, quando ela começou a orar, ela entrou ali na presença do Senhor com desejo no coração dela. Mas quando ela começou a orar e ficar íntima de Deus,
ela começou a desejar o sonho de Deus e a oração dela mudou. E quando a oração dela mudou, o milagre dela aconteceu. Porque ela desejou o mesmo que Deus desejou. E quando ela desejou o que Deus desejou, Deus abriu a madre dela. E ela ficou esperando Samuel. Sabe por quê? Porque ali o desejo do coração dela já era consagrar ele ao Senhor. Era devolver ele ao Senhor. Porque Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um juiz e de um sacerdote. E não podia nascer de qualquer maneira e nem de qualquer pessoa. Primeiro Deus transformou a vida de Ana. Primeiro Deus fez ela entender qual era o propósito. Para quando ele nascesse, ela não voltasse atrás no voto que ela tinha feito. Irmãos, o que Deus trouxe nós aqui nessa noite é para falar do poder da oração. Você tem tido uma vida de intimidade com Deus? Você tem ido para o secreto e contado para Deus qual que é a sua luta? Eu posso orar por cada uma aqui, mas há momentos que é só no secreto que o nosso milagre vai ser gerado. E se você não tiver uma vida de oração, irmão, você não vive o seu milagre e ainda você corre o risco de perecer. Mas Ana não, ela orava. E quando Deus trouxe Samuel, ele começou a conduzir aquele povo. Deus usava ele tanto como sacerdote, como juiz, como profeta. Deus usava ele para entregar profecia. Deus usava ele para conduzir o povo. Ele começou a fazer a obra que aquele povo não fazia. Então, irmãos, Deus trouxe aqui porque o milagre que Deus vai gerar na vida de cada um é para o milagre que precisa acontecer no dia de hoje. No dia de hoje. Talvez você tenha olhado para a sua luta e perguntado a Deus: por que, Deus? Eu tenho te servido, eu tenho ido na tua casa, eu tenho ido na escola dominical. Muda a sua oração hoje. Para que, Deus? Porque o que eu estou passando vai mudar a história de pessoas. Porque o que eu estou vivendo, Deus, vai ser um milagre que vai mudar a vida de pessoas. Então, irmão, saiba orar. De repente, porque a Bíblia diz que a gente pede, e a gente pede mal e não recebe. Porque quando você começa a fazer oração que é alinhada ao coração de Deus, o milagre chega. Então, nessa noite, o Senhor trouxe nós aqui para que a gente comece a ter uma vida de oração conforme a vontade dele e não a nossa. Irmãos, e isso é para hoje, porque o mundo está vivendo um caos e Deus quer usar o nosso milagre para transformar vidas. Deus usou a vida de Ana para ela entregar Samuel a Deus, e ali ele conduziu o povo, e Deus libertar aquele povo daquela opressão. Irmãos, eu quero contar um testemunho. Se a gente não tiver vida de intimidade, a gente perece. Há 5 anos atrás eu fiquei doente. Eu não vou contar o testemunho porque ele é grande, vou contar só um pedaço. O que aconteceu? Quando eu chego no hospital, eu achei que eu ia operar, e o médico que me operar achou também que era uma cirurgia normal. A cirurgia de vesícula, 40 minutos, só que eu estava sentindo muita dor. O médico, a enfermeira chegou e me levou para o bloco cirúrgico, 10h35 da manhã. Quando eu desço para o bloco cirúrgico, irmãos, eu nunca tinha operado na minha vida, nem tinha entrado no bloco cirúrgico, me deitaram numa maca lá, e nisso já tinha o anestesista, uma outra pessoa aqui do meu lado, preparando para aplicar anestesia. E eu sei que tinha muitas pessoas ali dentro daquele bloco cirúrgico. O telefone toca, e eles falam assim: é para tirar a moça que está aí do bloco cirúrgico, porque o médico dela não chegou para operá-la, e o bloco cirúrgico não pode ficar ocupado não, porque já tem um paciente para descer. Só que o médico que me operou estava na minha frente. O médico, ele ficou transtornado e começou uma confusão dentro do bloco cirúrgico. Aí o anestesista, conversando com um outro amigo de trabalho dele, virou para ele e falou assim: eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Uma confusão dentro do bloco cirúrgico com a paciente aqui dentro, coitada dela, vendo tudo isso acontecer. Irmão, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu levantava dali e ia embora. Sabe o que Deus falou comigo? Filha, comece a clamar, porque quem vai te operar sou eu. E eu preciso usar a vida daquele médico. Só que do jeito que essa sala está, não pode. Comece a orar e expulsar tudo que está aqui, trazendo essa confusão e impedindo o meu agir. O Senhor me deu uma ordem, e ali eu comecei a expulsar tudo que estava ali travando. E quando eu orava, Deus atrasava o anestesista. Enquanto eu orava, Deus falou assim: a sala já está limpa, mas ore pelo médico, porque ele está transtornado. Tinha um corredor, ele não parava de andar, e ele falava sem parar. E Deus falou: ora, porque eu vou usar a vida dele. E eu orei. Quando eu comecei a orar, eu vi a fisionomia do médico mudando e ele voltando ao normal. Não vi mais nada, porque o médico aplicou a anestesia. Irmãos, a cirurgia era 40 minutos. Eu cheguei no quarto 5 horas da tarde. Sabe por quê? Não tinha mais solução para o meu problema.
O médico, quando terminou a cirurgia, depois ele voltou lá no quarto, ele chegou e ele só falou assim: pega os exames de novo, porque se eu soubesse o que eu ia ver, eu não tinha te operado. Porque ali, quando eu comecei, eu só falei com meus amigos: aqui uma tentativa, aqui não tem mais jeito. Por quê? A vesícula já tinha suporado, necrosado, agarrado nos outros órgãos, já tinha espalhado as pedras na barriga, a minha bile já estava no sangue e não tinha mais jeito para medicina. Meu Deus. E ali ele foi, lavou todos os órgãos, saiu de lá com 2 bolsas, uma de colostomia com a bile do lado de fora e uma outra para puxar a infecção. Ele falou comigo assim: olha, seu caso é muito grave. Você pode morrer a qualquer momento. Só que antes, quando eu entrei naquele hospital, Deus falou comigo: filha, sua vida tem dono e o dono dela é superior. E a palavra que eu alimentava no meu coração era a palavra que Deus tinha me dado. Irmãos, mas a experiência que eu tive foi tão profunda, sabe por quê? Porque tinha muitas pessoas orando por mim. A minha mãe é uma mulher de oração, ela orava por mim. Mas quando eu entrei naquele bloco cirúrgico, foi só eu e Deus. Se eu não tivesse intimidade com Deus, certamente eu não estaria aqui para contar o meu testemunho. Porque naquele momento minha mãe não sabia o que estava acontecendo comigo ali dentro. Os meus pastores não sabiam o que estava acontecendo comigo ali dentro. O Senhor falou, foi comigo. Irmãos, Deus trouxe nós nessa noite porque Deus quer falar com você. Ele tem profeta aqui na terra. Ele usa profeta. Mas Ele precisa falar com você nessa noite. Ele quer que você entre para o secreto e comece a ouvir a voz dEle. Aleluia. Para que você venha gerar o seu milagre. Deus fala, irmão, que muitas coisas que talvez não aconteceram na sua vida até hoje é porque ainda você não fez a oração que Deus espera que você faça. Porque tudo, irmão, nessa terra é por causa dEle, é para Ele e não por minha causa. Eu só vou viver os milagres de Deus aqui na terra. Eu só vou viver o propósito de Deus quando eu entendi que eu nasci para adorar o nome dEle e não meu nome ser exaltado aqui na terra. Eu só vou viver o melhor de Deus quando tudo que eu fizer for para a glória dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. E Ana, quando ela fez a oração certa, o Senhor não só abriu a madre dela, como Ele deu Samuel e depois deu mais 5 filhos para ela. Deus honrou ela diante de todos que um dia riram dela e acharam que ela ia viver a vida inteira de humilhação. Deus, irmãos, quando Ele permite uma luta, não é para te punir, não é para te matar. Essa luta é para te aperfeiçoar nele. É para você viver o milagre que Ele tem para você. Porque o seu milagre, irmão, ele não é só para você. O seu milagre, ele vai se estender às outras pessoas. Deus vai usar o seu milagre para curar, para transformar a vida de outras pessoas, para ganhar almas para Ele. Nós temos que sair daqui dessa noite com a mentalidade que eu não estou vindo aqui na casa do Senhor servir e buscar só para mim. Eu sou cidadão do céu, eu conheci o Senhor, mas tem muitos ali fora que não conhecem. Mas somente através da oração eu posso mudar essa situação. Se eu não tiver uma vida de oração, se eu não for íntima de Deus, eu não vou viver os meus milagres e ainda corro o risco de perecer. Nessa noite, irmãos, Deus quer transformar a nossa vida na oração. Deus quer que a gente vá para um patamar que ainda a gente não viveu, a ponto de andar na rua e Deus falar, entra nessa rua. Não, hoje você vai fazer isso, porque Deus é assim que Ele faz. Quando nós servimos a Deus, quando eu acordo, irmãos, eu falo com Deus, Deus, eu consagro o meu dia ao Senhor. Faça do meu dia o teu querer, porque o meu Deus não vai me levar a lugar nenhum. Mas o seu viver para o Senhor, hoje vidas podem se render ao Senhor, pessoas podem conhecer o seu nome. Eu acordo todos os dias e falo com Deus, Deus, que a minha vida seja para glorificar o teu nome, que a minha vida seja para ser um instrumento poderoso em tuas mãos. E você sabe o que acontece? Começa a vir pessoas no meu caminho que eu nem conheço, outras pessoas, por quê? Porque eu abri meu coração e falei com Deus que Ele pode colocar pessoas no meu caminho, que eu vou orar, que eu vou dar uma palavra, e Deus, Ele conta conosco, irmãos, porque Deus, Ele tem bênção para te dar, mas Ele quer que você seja uma bênção na mão dEle também. Ele não te chamou só para você servir e ficar sentado num banco. Deus te chamou para você ser a atalaia dEle aqui na terra. Deus, Ele te encheu para você encher outras vidas. Aleluia. E é através da oração que nós vamos alcançar essa intimidade com Deus. Irmãos, se você não tem uma vida de oração, você não conhece a Deus. Porque como você pode falar que é minha amiga se você não conversa comigo? Só tem intimidade quem tem contato, quem conversa. Hoje você pode entrar no seu quarto e começar a falar com Deus e não ouvir Ele. Mas, irmãos, impossível você continuar todos os dias e não começar a ouvir a voz dEle. Porque Ele tem prazer em se relacionar
conosco. Deus, Ele tem prazer de contar o seu segredo, mas Ele só conta segredo para amigos íntimos. Ele só conta segredo para amigos íntimos. Você tem sido amigo íntimo de Deus? Você tem ouvido a voz dEle? Você tem colocado diante do Senhor em oração todos os dias? Ah, irmã, mas eu já acordo tão cedo, minha vida é muito corrida. Irmãos, tem hora que dá para ajoelhar, mas na hora que não dá, eu oro em pé mesmo, tomando banho. Eu falo com Deus o tempo todo, porque eu não preciso marcar encontro com Ele. Ele está comigo todo o tempo. Então, se você não tem tempo, às vezes sua vida é tão corrida, fala com Ele durante o tempo que você está ali. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite para gerar em nós um milagre. Mas esse milagre, ele vai ser gerado através da oração. Ana só viveu o milagre dela quando ela fez a oração que agradava a Deus. Deus, Ele poderia ter mudado a história dela há mais tempo, porque a Bíblia fala que de ano em ano ela subia em Siló. Então, se de ano em ano ela estava orando e não recebia, porque ela ainda não tinha entendido a oração que Deus queria que ela fizesse. Mas no dia que ela falou, Deus, não é mais a minha vontade, agora é a tua. Esse filho não vai ser para minha glória, vai ser para a glória do Senhor, porque eu não vou querer humilhar ninguém com meu filho. Eu quero que ele seja para o louvor do teu nome. Os filhos começaram a chegar na vida dela. E Samuel mudou a história daquela nação no tempo dele. Então, irmãos, para a gente concluir aqui, para a gente finalizar, esse testemunho que eu contei meu já tem 5 anos, mas agora recente. Eu tenho uma amiga que a gente trabalhou e ela mora em Santa Bárbara. E a gente tem contato até hoje. Outro dia a filha dela passou mal e foi para a UPA desacordada. Desde Santa Bárbara, da casa dela até aqui. E o médico tentando reanimar a filha dela. Ela falou que a única pessoa que veio na mente dela na hora foi eu. E ela foi e falou comigo, em desespero, chorando. Amiga, ore pela minha filha. Eu lembro que na hora eu estava lavando roupa e a minha mãe tinha acabado de falar com o almoço, estava pronto. Eu falei assim, mas quando a gente vai fazer a obra do Senhor, a gente para tudo. Porque quando a pessoa te pede oração, é naquela hora. E eu fui para o meu quarto, falei, mãe, pode ficar à vontade, almoça, que eu vou ali. Entrei para o meu quarto e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o Senhor falou comigo assim, você vai orar até eu mandar você parar. Na hora que eu mandar, você para. E eu comecei a orar e Deus falou assim, começa a marchar dentro do seu quarto, porque o livramento que eu vou dar para essa criança é de morte. Aleluia. E ali eu comecei a orar. E eu fiquei orando dentro daquele quarto, até Deus falar comigo que eu podia parar. E o Senhor estava dando um livramento de morte para ela. No dia eu nem contei porque, irmão. Ela, né, falei assim, ela não vai entender e tal, então eu não vou falar. Mas eu sei que Deus deu um livramento. Aí o que acontece? Ela sai de lá com um diagnóstico de epilepsia da filha dela pequenininha. Ela vai e marca uma consulta com o médico em Manhuaçu. Quando ela chega lá, o médico vira e fala assim, sua filha tem epilepsia e a partir de hoje é remédio controlado. E ela começou a tomar um remédio. Aí ela me ligou, ela falava comigo, amiga, parece que minha vida acabou, eu não consigo dormir mais, eu não consigo viver mais. Eu virei e falei assim, olha, nós vamos vencer tudo isso na oração e no jejum. Porque a sua filha está curada em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai curar ela, vai livrar ela desse medicamento e nós só vamos parar no dia que Deus curar ela. E ali nós começamos todos os dias, irmãos, a orar e jejuar. E quando você está orando e jejuando, o Senhor começa a revelar os seus segredos. Aí Deus deu uma direção no coração dela, que era para pedir uma segunda opinião de outro médico. Aí ela foi e perguntou para a família dela, ninguém estava apoiando ela. Aí nessa segunda opinião, ela vai e me manda mensagem para mim. Amiga, eu estou com vontade de pedir uma segunda opinião, o que você acha? Eu falei, marca e vai. Nessa segunda opinião. Ela foi e marcou o médico. E nessa segunda opinião, a médica virou e falou assim, olha, para a pessoa que tem crise de epilepsia, tem uns exames específicos. Eu vou fazer todos os testes com ela aqui agora. Quando ela chega lá, irmã, a médica veio para ela e falou assim, não estou acreditando. A sua filha não tem epilepsia. Esse medicamento que ela está tomando, até uma judiação, ela continua tomando. Eu só não posso tirar ele todo agora de uma vez, porque já tem um mês que ela está tomando. Mas a gente vai fazer o desmame. E aí, ela levou um mês para fazer o desmame e não tem nenhum mês que ela parou
parou de tomar o medicamento e a filha dela não tem nada. Sabe por quê? Porque nós colocamos diante de Deus em oração. Se não tivesse tido oração, meus irmãos, a menina que não tinha problema ia começar a ter problema por causa do medicamento errado que ela estava tomando. Então, irmãos, você entende que a oração, ela muda decreto. A oração, ela gera milagre. A oração traz direção. Sem oração, nós não vencemos aqui na terra. Porque a oração é conversa direta com Deus. E Ele tem prazer de se relacionar conosco. Deus, Ele tem tido saudade de muitos que não têm se relacionado com Ele. Sabe por quê, irmãos? Quantos aqui são mães? Você já imaginou você criar um filho e depois ele não querer mais ter relacionamento com você? Esquecer que você existe, não voltar na sua casa mais? Deus, Ele sente saudade dos seus filhos. Deus, Ele sente saudade de nós. Mas também quando nós colocamos em oração, Deus começa a revelar tantos segredos, irmãos, pra gente. E a nossa vida começa a viver de uma forma sobrenatural aqui na terra. Aleluia. Sabe por quê? Nós estamos na terra, mas não somos cidadãos dos céus. Se nós estivermos ligados no Senhor, nós andaremos aqui na terra, mas direcionado por Ele todos os dias. Quando você tem um relacionamento com Deus, você faz um plano e acorda e vai. E Ele fala, não, filha, não é esse plano que eu tenho para você hoje. O que eu tenho para você hoje é isso. É esse relacionamento íntimo que Deus quer conosco nessa noite. E o Senhor trouxe nós aqui para a gente entender que somente através da oração que Ele pode gerar o nosso milagre. Mas se você crê, você vai começar a gerar o seu milagre aqui hoje. E no secreto da sua casa, Ele vai se materializar. Eu não sei qual milagre que você está esperando. Se é um marido converter, se é um filho que está distante, se é um filho que você quer ter, eu não sei. Mas o Senhor falou comigo que essa noite nós íamos sair daqui gerando o nosso milagre. Gerando o nosso milagre. Deus, Ele não trouxe nós aqui em vão. Nós entramos aqui de uma maneira, mas hoje nós vamos sair daqui amigos de Deus. Nós vamos sair daqui querendo esse relacionamento íntimo com Ele. Porque às vezes nós preocupamos em contar o nosso segredo para as pessoas erradas. Pessoas que não têm direção e não têm como nem dar um conselho para nós. Mas o Senhor manda te falar, eu sou o seu melhor amigo. Aleluia. Eu vou te contar os meus segredos. Eu vou te conduzir aqui na terra. E a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Porque eu entrei para ter um relacionamento íntimo com você nessa noite. E ele será gerado através de oração. Como Ana orou e Deus mudou a história dela, Deus vai mudar a nossa história nessa noite. Irmãos, eu quero convidar vocês para ficar de pé, para a gente fazer essa oração, para que Deus gere em nós essa fé, essa intimidade com Ele. Senhor, nessa hora, Pai, eu quero te glorificar, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem prazer em se relacionar conosco. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem prazer de direcionar nossas vidas, de contar os seus segredos para nós. E nessa noite, Deus, eu sei que o Senhor marcou um encontro, porque o Senhor tem milagres para fazer na vida de cada um que está aqui nessa noite. Deus, que possamos sair daqui com uma mente renovada, que nós possamos sair daqui, Deus, na certeza que se nós orarmos, que se nós buscarmos, se nós ficarmos íntimos do Senhor, nós iremos voltar aqui para contar que o meu milagre aconteceu. Amém. Deus, nós sabemos que o Senhor, mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente. Gera em nós, Pai, essa intimidade, esse desejo, Pai, de estar na Tua presença todos os dias, de viver no secreto com o Senhor, e que o Senhor possa revelar os Teus segredos a nós. Senhor, eu coloco a vida de cada um aqui nessa noite. Sei, Deus, que o Senhor tem um propósito. Deus não criou cada um aqui por acaso, mas o Senhor criou um propósito e criou a vida de cada um, para que cada um aqui, Deus, venha executar aquilo que está no Teu coração, e para que sejamos instrumentos na mão do Senhor, para que através do nosso milagre, vidas venham se render ao Senhor, que pessoas venham te conhecer, que o avivamento do Senhor venha começar em nós, porque através da oração o avivamento vai começar primeiro em nós, para depois Deus começar em outras pessoas. Pai,
Pai, para contar daquilo que o Senhor vai fazer, Deus, em nós e através de nós. Assim nós te louvamos e te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. E nós vamos sair daqui, não da forma que entramos, mas nós vamos sair daqui gerando o nosso milagre.